Imagine por um momento que você está segurando uma maçã. Agora, com uma agulha, faça um furo que penetre apenas a casca dessa fruta. Essa pequena perfuração representa, proporcionalmente, o máximo que a humanidade já conseguiu penetrar em nosso planeta. Esta é a história fascinante do Poço Superprofundo de Kola. Uma ambiciosa tentativa soviética de desvendar os segredos que se escondem sob nossos pés. E como essa jornada revelou que sabemos muito menos sobre nosso próprio planeta do que imaginávamos. O Poço Superprofundo de Kola, localizado na Península de Kola, na Rússia, próximo à fronteira com a Noruega, representa o ponto mais profundo que a humanidade já alcançou na crosta terrestre. 12 quilômetros de profundidade podem parecer uma conquista impressionante. Mas quando colocamos isso em perspectiva com as dimensões reais da Terra, descobrimos uma verdade humilhante. Essa profundidade representa apenas 0,2% do raio terrestre. É como se tivéssemos apenas arranhado a superfície de um mistério colossal. A história do Poço de Kola começou em 24 de maio de 1970, quando cientistas soviéticos iniciaram o que seria o projeto de perfuração mais ambicioso da história humana. O objetivo inicial era audacioso: perfurar entre 13 e 15 quilômetros de profundidade, alcançando camadas da Terra que nenhum ser humano havia jamais tocado. Este não era apenas um projeto científico, mas um símbolo do poder tecnológico e da determinação humana durante o auge da Guerra Fria. Durante quase 2 décadas, equipes de geólogos, engenheiros e técnicos trabalharam incansavelmente, enfrentando desafios que ninguém havia antecipado. A cada metro perfurado, novas surpresas emergiam das profundezas. O projeto consumiu recursos enormes e mobilizou algumas das mentes mais brilhantes da União Soviética, todos unidos por um objetivo comum: desvendar os segredos que a Terra guardava em seu interior. Conforme a perfuração avançava, os desafios se multiplicavam exponencialmente. As máquinas perfuradoras, projetadas para operar em condições extremas, começaram a encontrar seus limites. A pressão aumentava drasticamente, e materiais que pareciam sólidos na superfície comportavam-se de maneiras completamente inesperadas nas profundezas. Era como se estivessem explorando um mundo alienígena, localizado diretamente abaixo de seus pés. Aos 6 quilômetros de profundidade, os termômetros já registravam temperaturas alarmantes. Aos 9 quilômetros, o calor havia se tornado um adversário formidável. Quando finalmente alcançaram os 12 quilômetros, as temperaturas registradas chegavam a impressionantes 180 graus Celsius, quase o dobro do que os cientistas haviam previsto em seus modelos teóricos. Essas temperaturas extremas transformaram a rocha sólida em algo semelhante a uma massa plástica e maleável. As brocas de perfuração, feitas dos materiais mais resistentes disponíveis na época, começaram a falhar sistematicamente. Os equipamentos eletrônicos deixaram de funcionar, derretendo literalmente nas profundezas superaquecidas. Era como tentar operar equipamentos de precisão no interior de um forno industrial em funcionamento. A equipe soviética tentou diversas estratégias para contornar esses desafios. Desenvolveram novos materiais, redesenharam equipamentos e criaram sistemas de resfriamento inovadores. Porém, a cada tentativa, a Terra parecia responder com novos obstáculos. Era uma batalha entre a engenhosidade humana e as forças primordiais do planeta. E gradualmente ficou claro quem estava vencendo. Em 1994, após 24 anos de esforços hercúleos, o projeto foi oficialmente encerrado. Os custos haviam se tornado proibitivos, e as limitações tecnológicas da época tornaram impossível continuar. O Poço de Kola permaneceu como um monumento à ambição humana e, simultaneamente, como um lembrete de quão pouco sabemos sobre o mundo em que vivemos. Apesar das limitações que forçaram o encerramento do projeto, o Poço de Kola produziu descobertas científicas revolucionárias que alteraram fundamentalmente nossa compreensão sobre o interior da Terra. A primeira grande surpresa veio aos 5 quilômetros de profundidade, quando os cientistas descobriram algo considerado impossível pela ciência da época: água líquida em abundância. Segundo as teorias geológicas vigentes, a essa profundidade, a pressão e a temperatura deveriam ter transformado toda a água em vapor há muito tempo. No entanto, lá estava ela, fluindo livremente através das rochas.
Esta descoberta forçou os cientistas a reconsiderar completamente suas teorias sobre a distribuição de água no interior do planeta. A água encontrada tinha características químicas únicas, com concentrações de minerais que sugeriam processos geológicos completamente desconhecidos. Além da água, os cientistas descobriram fósseis microscópicos a profundidades onde a vida era considerada impossível. Estes fósseis, preservados em condições extremas de pressão e temperatura, sugeriram que a vida na Terra pode ser muito mais resiliente e amplamente distribuída do que jamais imagináramos. Eram evidências de que micro-organismos podem ter sobrevivido e até mesmo prosperado em ambientes que considerávamos hostis à vida. Outra descoberta surpreendente foi a presença de gases inesperados emergindo das profundezas. Hélio e hidrogênio brotavam do poço em quantidades que contradiziam os modelos geológicos estabelecidos. Estes gases sugeriam processos químicos e físicos operando nas profundezas da Terra que a ciência ainda não compreende completamente. Para compreender completamente a importância do Poço de Kola, precisamos recuar no tempo e examinar como a humanidade desenvolveu suas primeiras teorias sobre o interior da Terra. No século XVII, quando o conhecimento científico ainda estava em seus estágios iniciais, um homem extraordinário chamado Athanasius Kircher propôs uma teoria que influenciaria o pensamento humano por séculos. Kircher era um jesuíta alemão, um polímata cujos interesses abrangiam desde a matemática até a geologia. Em 1665, ele publicou uma obra monumental intitulada Mundus Subterrâneos, O Mundo Subterrâneo. Neste livro revolucionário, Kircher apresentou sua teoria do geocosmo, uma visão da Terra como um organismo vivo com um coração de fogo pulsando em seu centro. Segundo Kircher, o interior da Terra consistia em um núcleo central ardente, conectado à superfície através de uma rede complexa de canais e cavidades subterrâneas. Os vulcões, em sua teoria, funcionavam como chaminés gigantescas, permitindo que o fogo interno escapasse para a superfície. Esta visão poética e dramática da Terra capturou a imaginação de gerações e estabeleceu os fundamentos conceituais para muitas teorias posteriores. A teoria de Kircher não era apenas especulação. Ela tentava explicar fenômenos observáveis como terremotos, erupções vulcânicas e fontes termais. Para um homem do século XVII, sem acesso a instrumentos científicos modernos ou conhecimento sobre física avançada, sua teoria representava uma tentativa impressionante de compreender o funcionamento interno de nosso planeta. Com o passar dos séculos, a teoria do núcleo ardente de Kircher evoluiu e se sofisticou. Os cientistas modernos substituíram a ideia poética de um coração de fogo por conceitos mais precisos sobre convecção de magma, pressão geológica e processos termodinâmicos. Hoje falamos sobre depósitos de magma localizados entre 100 e 300 quilômetros abaixo da superfície, regiões onde as rochas se encontram em estado fundido devido às condições extremas de temperatura e pressão. No entanto, é crucial reconhecer uma limitação fundamental. Todas essas teorias modernas são baseadas em modelos teóricos e inferências indiretas. Nunca observamos diretamente essas camadas profundas da Terra. Nosso conhecimento é construído sobre interpretações de dados sísmicos, análises de rochas que chegam à superfície através de vulcões e simulações computacionais complexas. É como tentar compreender o interior de uma casa observando apenas as sombras projetadas em suas janelas. Esta limitação não diminui a importância da ciência geológica moderna, mas nos lembra da humildade necessária ao fazer afirmações sobre regiões que nunca exploramos diretamente. Cada nova descoberta, como as feitas no Poço de Kola, tem o potencial de revolucionar nossa compreensão e forçar uma reavaliação de teorias estabelecidas. Um dos maiores mistérios relacionados ao interior da Terra é a origem de seu campo magnético. Este campo magnético não é apenas uma curiosidade científica. Ele é essencial para a vida em nosso planeta. Sem ele, a radiação solar prejudicial atingiria diretamente a superfície, tornando a vida como a conhecemos impossível. Na escola,
aprendemos uma explicação aparentemente simples. O campo magnético da Terra é gerado pelo núcleo externo líquido, composto principalmente de ferro e níquel. Esta explicação parece lógica até examinarmos mais detalhadamente as propriedades físicas destes materiais. O ferro perde completamente suas propriedades magnéticas quando aquecido acima de 770 graus Celsius, temperatura conhecida como ponto de Curie. O níquel, por sua vez, perde suas propriedades magnéticas a apenas 360 graus Celsius. Aqui surge uma contradição fundamental. Segundo as teorias científicas aceitas, o núcleo da Terra atinge temperaturas entre 5.000 e 7.000 graus Celsius, temperaturas comparáveis à superfície do Sol. A essa temperatura, nem o ferro nem o níquel poderiam manter qualquer propriedade magnética. É como esperar que um ímã continue funcionando depois de ser colocado no interior de uma fornalha industrial. Para resolver esta contradição aparente, os cientistas desenvolveram a teoria do dínamo. Esta teoria propõe que o campo magnético não é gerado pelas propriedades magnéticas intrínsecas dos materiais, mas por correntes elétricas circulando através do núcleo externo líquido. Segundo esta teoria, o movimento rotacional da Terra e as correntes de convecção no núcleo líquido criariam um dínamo natural, gerando as correntes elétricas responsáveis pelo campo magnético. Embora a teoria do dínamo seja amplamente aceita pela comunidade científica, ela enfrenta desafios significativos quando submetida a análises rigorosas. Os modelos computacionais que tentam simular este processo mostram-se consistentemente instáveis e imprecisos. As previsões baseadas nestes modelos frequentemente contradizem observações reais sobre o comportamento do campo magnético terrestre. Além disso, existem anomalias desconcertantes no campo magnético que a teoria do dínamo luta para explicar. Por exemplo, o campo magnético da Terra não é uniforme como esperaríamos de um dínamo ideal. Existem regiões onde o campo é mais forte ou mais fraco, e estas variações não seguem os padrões previstos pelos modelos teóricos. Mais intrigante ainda, o campo magnético da Terra periodicamente inverte sua polaridade. O polo norte magnético torna-se o polo sul magnético e vice-versa. Estes eventos de inversão geomagnética são documentados no registro geológico, mas os mecanismos que os causam permanecem misteriosos. A teoria do dínamo também enfrenta desafios relacionados à energia. Para manter as correntes elétricas necessárias para gerar o campo magnético, o núcleo da Terra precisaria de uma fonte constante de energia. Embora existam teorias sobre possíveis fontes de energia, como o decaimento radioativo ou calor residual da formação do planeta, a eficiência real destes processos permanece questionável. Nossa compreensão do interior da Terra depende em grande parte da sismologia, o estudo das ondas sísmicas geradas por terremotos. Quando um terremoto ocorre, ele gera diversos tipos de ondas que se propagam através da Terra em todas as direções. Estas ondas são como mensageiros subterrâneos, carregando informações sobre as estruturas que encontram em seu caminho. Existem dois tipos principais de ondas sísmicas: as ondas P, primárias, e as ondas S, secundárias. As ondas P são ondas de compressão que podem viajar através de materiais sólidos e líquidos. As ondas S são ondas de cisalhamento que só podem viajar através de materiais sólidos. Esta diferença fundamental nas propriedades de propagação das ondas tornou-se a base para uma das principais teorias sobre a estrutura interna da Terra. Os sismólogos observaram um fenômeno intrigante. Quando um terremoto ocorre em um lado da Terra, as ondas S não aparecem em determinadas regiões do lado oposto. Esta ausência de ondas S em certas áreas foi interpretada como evidência de que essas ondas encontraram uma barreira líquida que impediu sua propagação. Assim nasceu a teoria de que o núcleo externo da Terra deve ser líquido, incapaz de transmitir ondas de cisalhamento. Embora a interpretação das ondas sísmicas tenha fornecido insights valiosos sobre a estrutura interna da Terra, é importante reconhecer as limitações e incertezas inerentes a este método. Todas as medições são indiretas. Nunca observamos diretamente as estruturas que supostamente causam os padrões observados nas ondas sísmicas.
É como tentar compreender a arquitetura de um edifício, analisando apenas os ecos que se propagam através de suas paredes. Além disso, existem inconsistências desconcertantes nos dados sísmicos, que desafiam as interpretações aceitas. O maior terremoto já registrado, que ocorreu em Valdívia, no Chile, em 1960, com magnitude 9,5 na escala Richter, não produziu os padrões de ondas sísmicas que deveriam confirmar a existência da chamada zona de sombra sísmica, a região onde as ondas S supostamente não podem penetrar devido ao núcleo líquido. Outro aspecto intrigante é que a grande maioria dos terremotos ocorre em profundidades relativamente rasas. Aproximadamente 90% de todos os terremotos acontecem a menos de 100 km abaixo da superfície. O terremoto mais profundo já registrado alcançou 750 km de profundidade, uma distância considerável, mas ainda assim representando menos de 12% da distância até o centro da Terra. Esta análise das limitações em nossa compreensão do interior da Terra nos leva a uma conclusão sobriamente humilde. Sabemos extraordinariamente pouco sobre o que realmente existe nas profundezas de nosso próprio planeta. 12 quilômetros, a profundidade máxima alcançada pelo Poço de Kola, representa o nosso limite absoluto de observação direta. Tudo além disso permanece no reino da especulação científica, por mais sofisticada que seja. Esta realidade não deve ser vista como uma falha da ciência, mas como um lembrete da vastidão do universo e da magnitude dos mistérios que ainda aguardam descoberta. A Terra, nosso lar cósmico, guarda segredos em suas profundezas que podem ser tão extraordinários quanto qualquer descoberta feita nas profundezas do espaço. Talvez existam formas de vida completamente desconhecidas, prosperando nas profundezas superaquecidas. Talvez existam processos físicos e químicos operando sob pressões e temperaturas extremas que poderiam revolucionar nossa compreensão da física fundamental. Embora o Poço de Kola tenha sido selado em 2005, marcando o fim de uma era na exploração subterrânea, o sonho de penetrar mais profundamente na Terra não morreu. Avanços tecnológicos em materiais resistentes ao calor, robótica e técnicas de perfuração podem eventualmente permitir que a humanidade vá além dos limites alcançados pelos soviéticos. Projetos conceituais modernos falam sobre sondas autônomas capazes de operar em temperaturas superiores a 1000 graus Celsius, utilizando tecnologias inspiradas nas condições extremas encontradas na exploração espacial. Outros pesquisadores exploram métodos completamente diferentes, como o uso de lasers de alta potência para vaporizar rocha ou técnicas de perfuração por plasma. Ao final desta jornada, através dos mistérios das profundezas terrestres, somos confrontados com uma verdade simultaneamente humilhante e inspiradora. Nosso planeta permanece amplamente inexplorado. Abaixo de nossos pés existe um mundo alien, regido por leis físicas operando sob condições que mal podemos imaginar. O Poço Superprofundo de Kola representa tanto uma conquista quanto um lembrete de nossas limitações. 12 quilômetros de profundidade, uma distância que uma pessoa poderia percorrer a pé em algumas horas, representam a fronteira absoluta do conhecimento humano direto sobre o interior de nosso planeta. Além desse ponto, entramos no reino da especulação científica, por mais sofisticada que seja. As teorias sobre núcleos de fogo, campos magnéticos gerados por dínamos e estruturas internas inferidas a partir de ondas sísmicas são as melhores explicações que temos com as evidências disponíveis. No entanto, devemos manter a humildade científica de reconhecer que são exatamente isso: teorias baseadas em evidências indiretas e modelos que podem estar incorretos. Talvez as maiores descobertas sobre nosso planeta ainda estejam por vir, escondidas nas profundezas que a tecnologia atual não consegue alcançar. Até então, continuamos vivendo na superfície de um mundo que permanece, em sua essência mais profunda, um mistério completo. E nesse mistério reside tanto o limite do conhecimento humano quanto a promessa infinita de descobertas futuras que podem transformar completamente nossa compreensão do planeta que chamamos de lar.